Queria agradecer muito o apoio do presidente Marcos da Costa. Esse é um tema diferente para mim também, porque sempre o estudei, mas sempre relutei em expor a minha ideia sobre o tema. Queria agradecer ao Dr. Humberto, na pessoa do Sidney, que está aqui, agradecer todo o Departamento de Cultura e Eventos, agradecer o apoio do Dr. Canton, nosso vice-presidente. O Dr. Humberto é uma pessoa formidável, porque ele sempre tem um carinho todo especial com os palestrantes, desde do pessoal do tráfego, o pessoal que nos liga, para realmente confirmar o agendamento da palestra. Sidney, receba o meu abraço carinhoso e o meu agradecimento e a oportunidade de estar aqui. O amor é uma energia? É uma energia? O ódio também é uma energia? Sim. Partindo desses dois pressupostos entre o amor e o ódio, transportando esse sentimento para o plano físico, é possível nós crermos e sentirmos que o ódio ele pode ser absorvido pelo metal? O ódio pode contaminar o ambiente? Quem acredita nisso, levanta a mão. Que o ódio pode contaminar o ambiente. Você está numa reunião de negócios, uma reunião de trabalho, uma audiência, e você sente aquele clima pesado. Né? Então, aqui nós estamos falando no plano dos sentimentos. Né? No plano dos sentimentos. Começamos a investigar. Começamos a nossa jornada em busca desse novo limiar, que é a investigação psíquica, ou a investigação realizada através de pessoas sensitivas. Então, muito importante a presença do Lúcio aqui hoje, trazendo um pouco da percepção dele no dia a dia, na atividade policial. Né? Muito nos honra com a sua presença e a nossa homenagem à Polícia Civil do Estado de São Paulo. Muito obrigado, doutor. Bem, vindo para cá, eu fui conduzido pelo táxi preto especial da frota da OAB, e quem me trouxe foi o senhor Henrique Pinto, que, por coincidência, mora em Perdizes, perto de onde eu moro. E logo que eu entrei no carro, eu senti alguma coisa diferente. Engraçado, né? Senti alguma coisa diferente. Depois nós vamos falar dos filósofos, dos pesquisadores que falam dessa coisa do plano dos sentimentos e da intuição. E o senhor Henrique me deu um cartão, se apresentou muito educado, já um senhor de uns 55 anos, pessoa formidável. E ele me disse: doutor, hoje eu estou muito triste. Eu disse: por que o senhor está triste? Porque minha mãe faleceu ontem. Eu estou muito triste. E eu preciso contar para alguém o que aconteceu. Doutor, minha mãe, o senhor é advogado? Acho que talvez por isso ele puxou o assunto, Lúcio. Eu disse: não, eu sou advogado. Eu vinha brigando com o meu plano de saúde, minha mãe estava na UTI há 50 dias. Na UTI. E eu vim brigando com o plano, porque eles não queriam manter minha mãe na UTI. Eu, tragado por aquela angústia, brigando com o plano de saúde, insistindo para que a minha mãe tivesse um tratamento adequado. E, doutor, eu tive um sonho. Eu tive um sonho. Um dia antes da minha mãe falecer, eu sonhei que alguém tinha entrado no quarto da minha mãe e desligado os aparelhos que a mantinham viva. Eu tive esse sonho me machucou muito e me marcou muito, porque parecia muito real esse sonho. Eu olhei para ele e disse: nossa,
E como foi o seu último contato com a sua mãe? Pois é. Eu cheguei no hospital, parecia que todos já sabiam o que estava acontecendo, que já tinha acontecido, e eu fui até onde estava minha mãe. E minha mãe estava exatamente do jeito que eu a vi no sonho. Com a língua de fora. Com a língua para fora. Aí eu procurei um amigo que é policial civil, para pedir uma opinião dele, técnica, sobre o pós-morte. Por que minha mãe... Tirei uma foto. O celular hoje é uma ferramenta fantástica, né? Para você coletar provas a todo minuto, a todo segundo. Para você filmar uma ação policial. O cidadão ele pode filmar ação policial? Ele pode filmar ação policial. Ele não está ferindo a Constituição. O policial ele pode filmar uma fiscalização da Receita Federal? Ele pode filmar uma ação da polícia. O que ele não pode é, muitas vezes, colocar essas imagens em ambientes estranhos e fora de contexto. Nós vamos falar sobre isso também. Ele bateu essas fotografias da mãe. E nada acontece por acaso, né? Eu vindo para cá para falar com vocês, para conversar com vocês e para aprender com vocês também, porque eu quero ouvir a experiência de vocês no plano da investigação psíquica, e nós vamos... Eu estou convicto que, em determinado momento, todos nós somos investigadores desse grande livro da vida. E ele tirou essa foto, levou para o amigo dele, ele disse, eu já vi vários casos assim no plantão, e já vi vários casos assim em processos policiais, criminais. Quando a língua ela sai para fora, é porque a pessoa não teve uma morte natural. Ela estava sendo abastecida por um aparelho, e no momento que ela desfalece rapidamente, o seu corpo desfalece a sua língua. Esse é o primeiro sinal de que pode ter havido um homicídio. Não culposo, doloso, intencional. Enfim, obviamente, ele já estava muito abalado, ele só desabafou comigo, eu não quis falar para o colega o tema da palestra, mas eu disse a ele, eu posso contar o que aconteceu com você, porque eu vou tratar de alguns assuntos criminais. Doutor, conte a minha história. Eu quero dividir a minha história com as pessoas. Senhores, primeira pergunta. O que foi esse sonho? O que foi esse sonho? O porquê desse sonho? Foi uma simples coincidência ou foi um contato dessa pessoa com uma outra consciência? Os cabalistas dizem que o sonho nos leva a mundos adimensionais, ou seja, a muitas dimensões. É um estudo da cabala judaica. Ou seja, que nós trafegamos por muitas dimensões. Que o sonho ele é atemporal. Nós navegamos em diversos tempos através dos sonhos. Né? E que os sonhos são sinais, são avisos para os cabalistas. Senhores, eu não sou movido por paixão espírita, por paixão evangélica. Eu sou um cientista, eu sou um observador, um pesquisador dos fatos. E por quê? E tento entender por que os fatos acontecem. E agora nós vamos mergulhar no centro da nossa discussão, mas para isso nós precisamos passar e compreender a palavra de 3 filósofos, que são fundamentais para o nosso debate, para nós abrirmos o nosso debate em torno da investigação psíquica, da investigação paranormal. O que é a verdade? Quando um ser humano, um homem, encontra em si mesmo a verdade. De todos os filósofos que eu li, e de tudo que eu li até hoje, o que mais me chamou a atenção é Roden, Humberto Roden, filósofo brasileiro que viveu com Einstein. Roden dizia,
no seu livro Assim Dizia o Mestre, em que ele trata de alguns aspectos filosóficos, religiosos, análise teórica da Bíblia, palavra de Jesus, de doutrinadores, de filósofos, e ele diz: a verdade é Deus. Não, Deus é a verdade. Não, a verdade é Deus. Deus é a verdade. Não, a verdade é Deus. E ele fica 2 páginas dialogando com ele mesmo. Até que em um determinado momento, Roden diz: não, fim, chega. O que é a verdade? E ele diz: a verdade é algo que não pode ser dito com o som das palavras. A verdade não está nas palavras. A verdade é algo que não pode ser escrito numa folha de papel. A verdade para Roden é aquela que você sente no fundo da sua alma, do seu eu, da sua esfera íntima e valorativa. E isso nos torna complexos, porque cada um de nós investiga, sente, absorve, olha para o outro, percebe as coisas de uma forma completamente diferente, tomados pelas nossas ideologias políticas, filosóficas. Então a verdade está no plano dos sentimentos. É aquela que você sente. Ele diz mais, ele vai além. Ele diz que os escritos e as palavras são apenas placas indicadoras do caminho para você chegar à verdade, mas não trazem na sua essência a verdade em si mesma, porque a verdade estaria no momento seguinte, no momento em que você lê, que você ouve, que você medita, que você intui, que você investiga, que você sente e você encontra aquela verdade que é para você. Por essa teoria de Roden, nós temos hoje a Igreja Luterana, a Igreja Católica, a Igreja Batista, porque nós somos interpretativos. Cada um enxerga a lei, o princípio da dignidade da pessoa humana, a investigação, cada um enxerga a verdade, os escritos, por uma ótica completamente diferente. A grande virtude da nossa sociedade é a tolerância. Nós nos tolerarmos, aceitarmos o outro. Então, o primeiro desafio vem de Roden. A verdade como estando no plano dos sentimentos. O segundo desafio vem de Shakespeare. Shakespeare dizia que a verdade ela está representada na nossa sociedade pelo cristal. E aqui eu coloco, nós vamos tratar de alguns problemas, eu coloco o cristal aqui no meio da sala. A verdade é como o cristal. Depende do lado que você enxerga através do cristal. Mas Shakespeare dizia que o cristal representa a beleza da nossa sociedade, a pureza de quem vê, e o respeito que deve se ter pela visão do outro que está sentado do outro lado do cristal. Ou seja, o cristal representa as nossas múltiplas visões enquanto sociedade, enquanto seres humanos. Somos diferentes. Quem está de um lado da investigação enxerga o problema por um lado. Quem está do outro lado enxerga por uma outra ótica. Ontem eu ouvi, no processo que estão movendo contra o Lula, não existem provas cabais. Se não existem provas cabais e ele for preso, ele se reerguerá como um grande líder. É uma visão. É uma visão. É uma teoria. Senhores, é uma boa teoria. E esse que vos fala não tem partido. Não tem ideologia política. Eu pesquiso todos os partidos políticos, todas as religiões. Esse é o pesquisador, ele é livre, ele não tem apego, e eu não tenho apego a ideologias, ou a partidos, ou a políticos. Porque só assim a minha mente pode ser livre
para trafegar em diversos universos. Essa é uma investigação, é uma teoria. Senhores, e o último desafio vem de Albert Einstein, quando ele dizia: penso 99 vezes, penso 99 vezes, e nada descubro. Então mergulho num profundo silêncio, e a verdade me é revelada. Os alunos, Lúcio de Einstein, diziam: mestre, poderosas e emblemáticas palavras, porém, não alcanço a sua compreensão, não entendo. Não entendemos, professor. Professor, explique. Einstein dizia: é simples. Enquanto eu sou um armário fechado, envolto as minhas velhas teorias, enquanto eu sou aquilo que eu acho que eu sou, jamais posso dar um passo além, rumo ao novo. Apenas no árduo exercício diário de me rever, de me desconstruir, de refazer os meus valores, os meus conceitos, me projeto rumo ao novo, vazio, puro. E é o que nós estamos fazendo aqui. Hoje todos nós estamos ousando discutir um tema novo, um tema polêmico. Né? E eu não posso deixar de começar a discutir esse tema polêmico que resvala no nosso núcleo religioso, resvala nas nossas convicções pessoais. E vou fazer mais uma pesquisa rápida aqui com vocês. Quem aqui na sala acredita que é possível se desenvolver uma investigação através do uso que a polícia poderia usar, em alguns casos, de crimes insolúveis, pessoas sensitivas? Levanta a mão. Nós temos algum sensitivo aqui na sala que já participou de uma investigação? Algum de vocês aqui na sala passou por uma experiência psíquica diferente e que, no meio da nossa palestra mais para o final, gostaria de compartilhar conosco, além do Lúcio, da polícia, que vai compartilhar? Ninguém? Você? Ninguém? Ninguém viveu uma experiência interessante, diferente? Ninguém? Bom, o primeiro grande caso que nós temos no Brasil envolvem dois garotos, dois adolescentes, duas crianças, no interior de Minas Gerais. Eles discutiram um dia antes, na frente dos amigos, as famílias eram muito amigas, e eles tiveram uma discussão muito feia. Mas, sem que ninguém soubesse, eles fizeram as pazes. Afinal, eram bons amigos. Né? Um deles, o pai era policial. E ele disse: vamos lá em casa? Vamos lá em casa brincar com a arma do meu pai? Eu descobri onde meu pai guarda o revólver. Vamos lá brincar? Você não quer pegar a arma do meu pai? Eles começaram a brincar com a arma do pai. A arma passava na mão de um, passava na mão de outro. Eles colocavam a bala, viam como colocava a bala no tambor do 38, fechavam, abriam. Num determinado momento, um deles se descuidou. Dava um tiro com a arma descarregada. Né? Quem não foi moleque, não foi criança? Né? Meu pai era policial também, e eu também fazia isso. Daí meu pai guardou a arma no cofre. Né? Graças a Deus. Porque podia ter acontecido. Né? Mas menino é moleque. Né? E faz arte. Faz parte da descoberta da vida. Né? Cometer os erros. Né? Senhores, um menino de 18 anos, cujo pai era policial, esqueceu uma bala no tambor.
O coleguinha, o amiguinho, saiu do quarto e voltou. E ele estava justamente apontando o revólver para a porta. E o amigo aparece na porta. Um tiro é disparado e uma vida que parte. O menino vem a falecer no hospital. Ele ainda é socorrido e vem a falecer. A família, indignada, inicia uma campanha por vingança. Uma campanha de ódio, uma campanha pela condenação desse jovem. E o que aconteceu nesse caso? O médium Chico Xavier recebeu uma carta, teria recebido uma carta desse jovem de 16 anos. E a primeira pergunta que nós fazemos, enquanto advogados, enquanto estudantes, como incorporar uma carta do além? Como que um juiz, qual é o método de autenticação de uma carta que vem do além? Ela pode ser aceita como prova? Exame grafotécnico. Se fizer o exame grafotécnico. A doutora já falou, não pode, mas a letra da pessoa. Mas o juiz do caso, ele foi mais além. Ele foi brilhante, o magistrado. Foi brilhante. Ele pegou a carta que veio ao processo e chamou os pais na sua sala. Os pais do menino falecido. Porque, por curioso, a carta não era endereçada ao juiz. Foi juntada no processo pelos pais do menino réu, vivo. O juiz chamou os pais. Leiam essa carta. Leiam a carta. Autentiquem essa carta. Essa carta é autêntica? Essa carta é do vosso filho falecido? É possível vocês autenticarem essa carta nos autos? Senhores, primeira leitura, não. Não é possível. Queremos a condenação, isso não aconteceu, isso não aconteceu, isso não aconteceu. Aí a mãe lê uma parte da carta que diz: mãe, sinto muitas saudades. Mãe, eu me lembro quando eu estendia meu braço e você, desde pequeno, com a ponta dos 2 dedos, me fazia dormir. E eu me lembro que uma semana antes de eu deixar vocês, eu disse: mãe, estou com tanta saudade, me faz dormir, mãe, hoje. Quero dormir aqui pertinho de você, porque o pai vai voltar tarde. E ele estendeu o braço, e ela com a ponta dos 2 dedos, fez ele dormir. A mãe, quando leu aquilo, ela disse: essa carta é autêntica e é do meu filho, porque só eu, como mãe, sei dessa particularidade, dessa cumplicidade com o meu filho. Senhores, a carta foi autenticada pelo magistrado sentenciante. E no júri foi levada em consideração. E os pais do menino que faleceu brigaram pela absolvição do menino que estava sendo julgado. E qual foi o resultado do julgamento? Ele foi absolvido. Senhores, esse é um dos grandes casos que nós temos aqui no Brasil, em que uma autoridade judiciária autentica a voz do além. O que eu chamo de voz do além? Autentica
a história que é contada por um médium. E o que é um médium? Alguém saberia me dizer o que é um médium? O médium é o sensitivo? Ou são coisas diferentes? O médium, existem vários tipos de médiums. Tem aquele médium que ele prevê o que vai acontecer, segundo a teoria espírita. Existe o médium que sonha com fatos do passado, justificando essa teoria de que o nosso sonho ele é adimensional. Nós navegamos por muitos tempos, olhamos o nosso passado, somos prevenidos de coisas que vão acontecer. Quem aqui já sonhou com alguma coisa que de fato aconteceu? Levanta a mão. 1, 2, 3, 4. Muita gente. Muita gente. Então vocês já têm uma história para compartilhar. Né? Quem aqui teve um déjà vu? Vocês sabem o que é um déjà vu? Por que nós temos déjà vu? Você entra numa... E quantas pessoas, né, aqui, sonharam e tiveram um déjà vu? Você entra numa sala, você para, você olha aquelas pessoas e fala, nossa, mas eu conheço todo mundo aqui. Aí você fica meio atordoado. Começa a te vir alguns flashes da cabeça. Não é assim o déjà vu? Começa a te vir alguns flashes na cabeça e você pensa, nossa, eu já vivi isso. E de repente você começa a sentir um aperto no coração, porque no momento seguinte vê alguma coisa ruim. Né? Normalmente vê alguma coisa ruim, você começa a sentir, nossa, eu vou sair daqui, como é que é mesmo o déjà vu que eu senti? Vai acontecer alguma coisa? Você até para, senta, toma um café, toma uma água com açúcar e muda a sua rotina, em função do déjà vu, que é a sensação magnética, pode ser definida como uma sensação magnética de estar vivendo novamente algo que você já viveu. De você estar recebendo uma energia, ou estar tendo uma percepção de algo que já te aconteceu. As minhas experiências no campo paranormal. O que já aconteceu comigo? Uma ocasião, uma cliente, ela estava grávida. Ela falou, doutor Coriolano, eu estou muito interessada numa casa, meu marido já viu, nós somos super ocupados, o senhor sabe, e o meu marido pediu para eu bater o martelo. Eu vou ter que bater o martelo na casa e eu vou ter que ir lá ver a casa. E meu marido, ele está muito na dúvida em relação, a casa está com um preço excelente, um preço ótimo, e nós precisamos que, olha, o neném vai nascer, eu já estou de 7 meses, e eu queria que o senhor me acompanhasse, porque o senhor já veria as questões contratuais, doutor Coriolano. E também gostaria da sua opinião. Ótimo. Fui com a cliente. Doutora Patrícia, vê a casa. Quando eu chego na frente da casa, mas o meu coração aperta. Alguém já sentiu um aperto no coração, assim, do nada? O coração apertou. Coração, uma sensação ruim. E ela parou assim na entrada, é um sobrado bonito, lembro as paredes verdes, uma porta branca, bem clean, lindo, jardim bonito. Nossa, um lugar extremamente agradável. Eu não precisaria estar sentindo aquele aperto no coração, e ela parou assim. Falou assim, ai, neném mexeu. Neném mexeu. A senhora está bem? Ela demorou alguns minutos, recuperou, a corretora foi lá dentro, pegou um copo d'água, trouxe para ela, e passou. Também me passou aquele meu aperto no coração. Nós começamos a ver a casa, tudo ótimo. Nossa, um banheiro bacana embaixo, tinha uma escada da sala que ia para o piso superior, bacana, um quintal, eles queriam ter um cachorro, me lembro, bacana. E eu comecei a olhar a expressão da corretora, e a corretora com uma expressão um pouco preocupada. Veja, nós estamos num processo de investigação, né? Eu estou investigando se a casa serve para a minha família, a moça, e eu investigando se a casa serve para a minha cliente. Senhores,
Nós subimos. Ela subiu devagarinho. 2 quartos e uma suíte no fundo. Aí ela abriu, a suíte bonita. Quando ela abriu aquela porta, meu coração assim pegou, mas assim, parecia que eu perdi o ar. Perdi o ar na hora. Veio assim, sabe, parecia que eu senti um hálito pesado vindo em minha direção, muito pesado. E a moça, grávida, falando, doutor, eu preciso ir embora daqui, a criança vai explodir na minha barriga. A criança vai explodir, está pipocando na minha barriga, desde que eu entrei aqui dentro, mas aqui dentro desse quarto, eu não consigo ficar aqui. Estou passando mal. E ela começou a vomitar, ali mesmo, nós, sabe, levamos ela para fora. No momento em que nós abrimos a porta do carro dela, ela sentou um pouquinho, e ela tomou um copo d'água, ali ela começou a melhorar, começou a voltar a cor. Começou a voltar a cor. Tinha alguma coisa muito ruim ali. Uma presença sobrenatural, algo inexplicável que eu não tinha sentido aquilo antes. Um desespero, vontade de chorar. Vocês já entraram num lugar que te dá vontade de chorar? Assim que você põe o pé no lugar? Alguém aqui? Levanta a mão. Vocês têm muita coisa para contar, gente. Né? Vocês têm experiências parecidas com a minha. E esse é um dos motivos de eu estar aqui. Eu comecei a conversar com pessoas nos últimos anos que tiveram experiências e estão pesquisando exatamente esse tema da nossa palestra. Ou seja, acontece com todos nós, mas nós não temos no Brasil um centro de pesquisas, né, desapegado de qualquer religião, neutro, para estudar esse tipo de fenômeno. Né? E eu acho que nós passamos também por essa construção. Né? E precisamos dessa construção. Aí nós vamos analisar a legislação e o que acontece em outros países. Mas voltando. Aí ela se acalmou. Eu falei, olha, deixa seu carro aqui. Eu sei que você tem outro compromisso. Eu vou chamar um táxi. Você vai de táxi. Aqui no bairro tem bons táxis. Eu conheço um taxista bom, que já liguei para ele, ele veio, pegou a minha cliente e falou assim, olha, não se preocupa, eu peço para um advogado, num outro momento, levar seu carro, eu deixo aqui no escritório, né? Meu escritório é aqui perto, não se preocupe, seu carro chega até você, pronto. Uma mera cortesia. Aí a corretora começa a chorar. Ai, doutor Coriolano, eu não queria contar, porque eu estou precisando tanto vender essa casa. Contar o quê? Contar o quê? Ai, doutor, aquele quarto que vocês entraram, aconteceu um duplo homicídio. O filho do casal está preso. O menino tinha distúrbios psíquicos terríveis. E entrou ali, esfaqueou o pai e a mãe. Dentro daquele quarto, e a cena é horrível, etc. Senhores, começou a passar um filme na minha cabeça naquele momento, eu falei, meu Deus do céu. Fiz uma oração, pedi para o Criador me iluminar, né? Eu rezo para o Criador, né? Não rezo para Jesus, não rezo para Buda, eu rezo para essa energia que é o amor. Né? Senhores, comecei a conversar com a corretora. Primeira pergunta que eu faço para vocês. Por que aquela energia estava lá ainda? E por que nós sentimos tudo aquilo? Me digam. Alguém pode me dar uma explicação? As energias estão apegadas à casa. É a primeira teoria. A energia, como eu falei no começo da nossa palestra, está ali. Aquela energia ruim. Qual seria a outra teoria? Quem aqui é espírita, levanta a mão.
Eles não entenderam. Que eles fizeram a passagem. É uma teoria espírita. Que eles não entenderam, não entendem aqueles espíritos que estavam ali. Quem é católico, levanta a mão. Quem não acredita em nada, levanta a mão. Sim, perfeito. Quem acredita que tudo isso é uma bobagem, levanta a mão. Tem dois que acreditam que tudo que eu estou falando é uma bobagem total. Mas que bom que só são duas pessoas. Né? São duas pessoas. Né? Depois eu queria que viessem, porque isso são contribuições fantásticas. Né? É o contraponto, é a dialética, é a pesquisa. Né? Nos Estados Unidos, o primeiro grande caso que eu trago para vocês é de uma jovem de 11 anos de idade, que morava na Califórnia, e ela estava com suas amigas na porta da escola, e ela disse, olha, eu vou ali, que eu vou encontrar um amigo, e eu já venho. Um amiguinho, logo ali. E essa moça, a partir desse comunicado para as amigas, ela sumiu da vista dos professores, dos monitores, rapidamente, do raio de visão, e desapareceu. Desapareceu. Como se nunca tivesse existido. A polícia não tinha pistas, a polícia fez uma campanha em torno do paradeiro dessa menina, procurando, pesquisando, entrevistando amigos, parentes, quebra de sigilo telefônico, quebra de sigilo telemático dos computadores, dos pais, dos tios. E nada. E não conseguiram achar nenhum rastro dessa menina. Até que os pais céticos também não acreditam em nada. Os pais, é como o senhor, não acreditam em absolutamente nada. Mas estavam desesperados. Extremamente desesperados. E uma amiga da família diz, olha, vamos tentar uma última coisa. Tem um médium famoso que vive no interior, ele atende só casos específicos, ele não cobra nada, é um sensitivo, e ele já localizou várias pessoas desaparecidas. Ele é conhecido por localizar pessoas que somem. Não, pelo amor de Deus, eu não quero isso aqui na minha família, vai me fazer mal, vou sofrer ainda mais, vai me dar esperanças. O médium apareceu. Lá na porta, a amiga da família trouxe o médium, ele se apresentou e falou, eu posso ir no quarto da menina? Eu posso ver as fotografias da menina? Porque segundo esse médium, segundo esse sensitivo, ele ao ter contato com alguma peça, alguma roupa, ele poderia ter algum flash na sua mente acerca do paradeiro da mesma. Senhores, ele via constantemente duas imagens. Duas imagens. A primeira imagem era a mão de uma criança jovem, com as unhas rosas. E quando ele tentava se aproximar para ver o conteúdo que estava dentro da tela do celular, essa mão virava. Essa mão virava. E ele via as costas, a capa do celular, que era uma capa toda cheia de strass, de desenhos, maluca. E ele via um carro vermelho. E uma sensação muito ruim, e ele passou só duas informações para a polícia. Pesquisem alguma amiguinha na escola que tem um celular. Essa pessoa que está com essa menina trocou mensagens através do celular da amiguinha. Ela não usou o celular dela. Eu sinto
que ela foi encontrar com alguém de fato, mas que nós não vamos encontrar nos aparelhos do pai, da mãe, no laptop dela. Vocês vão encontrar nesse celular. E procurem um carro vermelho. Procurem um carro vermelho. Era só. Senhores, por incrível, foi o suficiente para a polícia. Porque a polícia começou, a partir disso, a investigar dentro da escola quem que poderia ter um celular com aquelas características. Entrou, falou com as professoras, professora, tem alguma amiguinha dela, que estava sempre grudadinha nela, que tem um celular todo desenhado, esquisito, com uma capinha toda diferente? Ah, tem, a Lucy. Elas estão sempre juntas. E para você ter acesso ao celular da Lucy, os pais conversaram com a Lucy. A Lucy começou a chorar na primeira entrevista. Ah, eu sou culpada. Eu conheci esse rapaz num site de bate-papo. Eu conheci. E eu ofereci para ela ir no meu lugar. E ela se interessou. Era para eu ter sido sequestrada. Aí as investigações foram feitas dentro da máquina da família, dessa família da Lucy. E localizaram. Ela estava sendo abusada, maltratada. Era um sádico. Era um sádico que foi preso. Senhores, se passaram 72 dias sem pistas nenhuma acerca do paradeiro dessa menina. Ela foi levada para outro estado. O desenho do sequestro foi todo tramado na internet. E quando essa menina, a Lucy, desistiu do encontro, ele virou para ela e falou assim, eu te dou $1.000, eu te dou um presente que você quiser, me apresenta uma amiga. Me apresenta uma amiguinha que eu te dou um presente, eu te dou um dinheiro. E ela usava o celular da amiguinha nas últimas semanas para combinar o encontro com o rapaz. Você está rindo por quê? Amiga da onça. Ela, na verdade, tinha muita curiosidade em manter... A pessoa que estava do outro lado era muito sedutor para uma criança de 11 anos. Uma jovem, pretensa adolescente, uma pré-adolescente. Né? E hoje nós sabemos, né, que os crimes contra a criança e o adolescente, eles passam muito pela internet. Né? Mas eu queria chamar o senhor à frente, para o senhor dar o seu depoimento como cético no assunto, que eu acho que é importante agora nós ouvirmos o outro lado. O senhor pode vir aqui, falar um pouquinho? E a senhora também. A senhora também. Eu queria pedir a sua manifestação. Bem? É importante. A dialética é muito importante. Eu amo a dialética. E eu gosto muito de pessoas que pensam exatamente ao contrário do que eu penso. Porque muitas vezes eu me convenço. Né? Eu me convenço que eu estou errado. O nome do senhor, onde o senhor trabalha, a palavra é sua, fica à vontade. Sou Paulo Pedro de Amorim, trabalho no Sindicato dos Padeiros São Paulo, sou formado em Sociologia e Ciências Políticas. E eu, desde criança, eu nunca acreditei em nada. Devido ao sofrimento, minha criação sem estrutura nenhuma, né? E eu fui ter a minha estrutura depois de uma certa idade, depois que eu aprendi a minha profissão, comecei a trabalhar, né? E aprendi a profissão nova, sou padeiro, né? Padeiro, confeiteiro, lotado no sindicato há 32 anos já, e eu nunca acreditei em Deus, não, nem em igreja, nem nada. A minha esposa, ela é budista. Eu, com licença a palavra de todos, sou bundão, não participo de nada. Não, mas é um depoimento sincero de uma pessoa que tem uma instrução, tem uma visão de mundo próprio. Mas o nome do senhor mesmo? Paulo Pedro. Paulo Pedro. O senhor Paulo Pedro, ele tem um sentimento dele, né? Cético em relação às... Depois dos meus 30 anos.
O senhor nunca passou por um momento de desespero na vida do senhor, que o senhor pediu proteção para uma força maior? Desespero, eu achava que não tinha Deus. Não. Sempre? Nunca rezou? Desde criança eu pensava assim, por que tanto sofrimento? Né? Que Deus quer esse? Onde está esse Deus? Não tem Deus nenhum. Obrigado. Uma salva de palmas para o senhor. Boa noite, meu nome é Flávia, sou estudante de Direito. Minha questão não é nem acreditar ou não em Deus, é que eu nunca passei por uma experiência que tenha visto alguma coisa, que alguém tenha me contado alguma coisa. Foi por isso que eu falei, eu não acredito. Eu não acredito em alma, eu não acredito nisso, porque podem ter contado, mas eu nunca vi. Então, eu só acredito naquilo que eu vejo. Pronto. Você só acredita naquilo que você vê. O seu namorado sofre com você, então, né? São Tomé, veio para crer, né? Veio para crer. O namorado dela sofre, né? Olha lá, a amiga está dizendo... Ó, já tira uma foto, mas ó, de longe, hein? De longe. Não, ele não é o ciumento, sou eu. Ela é a ciumenta da história. Você é a amiga que já acredita, você é mais flexível. Ou você é que nem a amiga? Você acredita muito? Tem muita coisa. Todas as religiões, etc. Obrigado, viu, querido? Obrigado. Para aqueles que querem estudar um pouco mais sobre investigação, sobre as múltiplas realidades fantásticas, eu recomendo um livro que já está à disposição na internet, porque é um livro que ele tem mais de 50 anos, que chama-se O Despertar dos Mágicos, Le Matin de les Magiciens, do Jean-Jacques e do Jean Paul. São dois franceses que fizeram estudos científicos de casos paranormais da época do nazismo. Um dos escritos que eles tiveram acesso é que os nazistas queriam saber o peso da alma. Se a alma tinha um peso. E esse livro do Jean-Jacques e do Jean Paul descreve essa experiência dos nazistas. E mais do que isso, os nazistas eles queriam filmar o momento da morte. Se no momento da morte saía alguma coisa do corpo, eles queriam tentar captar alguma imagem que comprovasse a teoria nazista de Hitler da vida após a morte. Só para vocês entenderem. Hitler, ele se julgava um homem extremamente espiritual, extremamente bom. E ele acreditava que ele não estava exterminando ninguém, que ele estava purificando o mundo de uma raça judia, dos judeus, que ao exterminar os judeus e implantar a raça ariana perfeita, essas pessoas, ao reencarnarem, essas almas reencarnariam numa sociedade melhor. Essa é a base, uma das bases filosóficas do Terceiro Reich. Tá? E com base nela, a SS, os nazistas, de forma cega e cruel, tiravam a vida das pessoas. E que se essas pessoas tinham que morrer, os cientistas nazistas acreditavam que elas pudessem deixar alguma contribuição científica para a sociedade. Então, em determinado momento, a SS, o grupo de extermínio, enfileirou 100 pessoas que iriam morrer em cima de uma balança de precisão. Eles eram colocados. E eles queriam saber qual que era a variação de peso no exato momento da morte. Então, eles colocavam lá os equipamentos para ver o momento que o coração ia parar, no exato minuto que o coração ia parar. E se no exato minuto em que o coração para, a balança teria alguma oscilação. E câmeras filmando tudo aquilo. E esses pesquisadores, esses cientistas, tiveram contato com esse material para escrever o seu livro, O Despertar dos Mágicos, que conta diversos episódios ligados à investigação paranormal, que eu recomendo que todos os interessados leiam. Alguém já leu O Despertar dos Mágicos? Ninguém?
Doutora Patrícia, eu sei que está lendo. Bem, senhores, no exato momento da morte, em todos os casos, a balança oscilava 3 gramas. 3 gramas em 100 mortes. A câmera, em 70 mortes, ela presenciava, claro, tudo em preto e branco na época, presenciava um facho de luz. Em alguns casos, captou um facho de luz. Se não me engano, foram em 70 casos dos 100 casos, um raio de luz, um pequeno filete, uma oscilação da imagem no exato momento da morte. Ou seja, pela teoria nazista, a nossa alma ela teria o peso de 3 gramas. Ou seja, nós temos uma consciência espiritual dentro do nosso corpo. Né? E pela teoria espírita, nós encarnamos e reencarnamos várias e várias vezes para atingirmos um grau de amadurecimento espiritual, intelectual. Para quem assistiu ou leu o Nosso Lar, nós vamos para outros lugares, o nosso espírito, e lá nós somos tratados, somos cuidados, temos aulas. Né? Essa é a teoria espírita. E me parece que nós temos alguns espíritas aqui hoje na sala, né? Junto conosco. Pediria que levantassem a mão novamente, os espíritas. Perfeito. Pediria que o senhor viesse me trazer uma experiência sua, como espírita, acerca do que é a investigação psíquica, e se o senhor já teve algum sonho, se o senhor já teve algum contato com o sobrenatural. E qual que é a sua visão? Boa noite. Primeiramente, meu nome é Semi, e eu vim aqui com muita curiosidade, exatamente pelo fato de ser espírita e por pertencer a uma associação jurídico-espírita. Tá? Então, eu vim exatamente atrás disso, e por conta disso. Não tenho experiências psíquicas ou mediúnicas a relatar, porque eu não tenho esse dom. Tá? Eu não tenho. Então, esse tipo de experiência. Perfeitamente. Na vida após a morte. Perfeitamente. O senhor é advogado? Sou O senhor, advogado. como advogado, o senhor acredita que o Poder Judiciário, em alguns casos, ele pode, como aconteceu no caso de Chico Xavier, autenticar alguns relatos e usar esses relatos como prova em investigações psíquicas? Existe, inclusive, um livro escrito por uma colega, uma companheira nossa da AGE, inclusive, a doutora Michele, tá, que trata desse tipo de prova. Particularmente, eu acho o seguinte, eu acho que ela deve ser vista com cautela, apesar de eu ser espírita, mas ela deve ser vista com cautela, e desde que ela também possa estar de acordo com as demais provas dos autos. Tá? É claro que se contrariar totalmente as demais provas, não pode ser levado em consideração. Né? Então, ela tem que estar de acordo e tem que ser levada em consideração junto com as demais, no meu ponto de vista. Eu sei que o senhor não viveu nenhuma experiência e não tem casos pessoais a relatar. O senhor teria algum caso que algum colega seu, interessante, ele trouxe em algum grupo de discussão que o senhor queira dividir conosco? Eu já ouvi vários casos, já ouvi inúmeros casos, inúmeros relatos, inclusive me lembrei de alguns aqui no momento, mas eu não sei se seria de interesse no caso aqui do que está sendo conversado, discutido, né? Eu já ouvi até relato de gente que dançou com morta, tá? Até isso, mas não sei se é o caso aqui. Agradeço. Por favor. Vem cá. Vem cá. Vem falar pra gente. Vem contar pra gente. Vem contar pra gente. Vem aqui. Vem cá. Então eu vou aí. Você não vai? Então eu vou ter que levar o microfone aí. Ela começa e não termina? Não é questão de oratória, né? Não, eu
só estou lembrando o senhor da Bíblia, não tem o José do Egito? Que previu os sonhos. Você lembra? Previu do faraó, época de fartura. Então, por isso que eu acho que o senhor está certo. Estou certo. Então, o senhor está certo. É possível desvendar um crime através de sonhos. É possível nós desvendarmos um crime através de sonhos, através de um médium, desde que, conforme o doutor, essas provas trazidas sejam autenticadas e estejam de acordo com as demais provas dos autos. No caso que eu relatei, no caso envolvendo Chico Xavier, já existia uma briga entre os dois, um dia antes, entre os dois amigos, o que levaria a crer a um caso de vingança. O Ministério Público sustentava a tese da vingança, ou seja, não estava de acordo com as provas dos autos. O que foi contundente nesse caso, na prova psicográfica, é que nós precisamos ter alguém vivo, ou alguém muito próximo àquela pessoa que faleceu, para poder autenticar de fato aquela imagem, perdão, aquela foto, atestando que aquela foto ela é real, né? Tem uma moça que está, uma foto dela que está circulando na internet, e eu tenho um amigo que é muito sensitivo, né? Eu sou, mas num grau um pouco menor, né? Esse amigo meu é muito sensitivo. E eu mostrei a foto dessa moça desaparecida. E ele pegou a foto e disse: ela morreu. Ela está morta. Eu falei assim: como que você sabe que ela está morta? Porque, de forma inexplicável, eu vejo alguma coisa atrás dos olhos dela na foto. E quando eu olho a foto, eu vejo uma pessoa sem vida. Ela já não está mais entre nós. Eu fiz isso como uma mera curiosidade de um pesquisador, né? Tempos depois, essa moça apareceu morta. Circulou no Facebook, nas redes sociais, a notícia de que ela já não estava entre nós. Então nós vivemos também, nós precisamos tomar muito cuidado com esse tipo de discussão, porque nós precisamos separar a fantasia da realidade. Eu acho que o meu marido está me traindo. Eu acho que a minha mulher está saindo com outro. Esses achismos também são muito perigosos, né? Eu me lembro das minhas aulas de direito penal. Eu tive aqui na UAB minhas primeiras aulas com o professor Manfredini, que faleceu. A UAB ela tinha, nos anos 90 e nos anos 80, um programa de estágio. E o professor Manfredini apresentava aqui nesse auditório a tela de Picasso, para falar da verdade, né? Para falar das nossas impressões no campo do direito penal, no campo das nossas investigações psíquicas. E ele virava para mim: Coriolano, o que você vê quando você olha essa imagem? Um homem levantando, ele puxando as calças, jogando dinheiro de relance, colocando dinheiro, uma moça meio que arrumando os seios, né, na cama, né? Ela meio de lado, numa foto semissensual, ele deixando o dinheiro, aquele criado do mudo, uma luz meio erma, uma porta, algumas imagens ao fundo. O professor é um homem pagando uma mulher após uma noite de prazer. Quem aqui concorda com o Coriolano? Todo mundo se deixou levar pela minha sugestão, né, da foto. Aí ele me explicou: Coriolano, vamos olhar mais detidamente a foto? Daí ele começou a ampliar a foto. No fundo, bem ali no fundo, tinha uma criança correndo na sala. Ao fundo na foto, no detalhe da foto. Tinha um café no bule na sala. Tinha, ali, quando ele estava jogando o dinheiro naquela cena, que é uma fotografia perfeita, tinha 1 litro de leite, um galão de leite vazio.
Ou seja, a interpretação do pintor da obra é de que o marido se levantando da cama e deixando o dinheiro do leite para a família. Uma mesma visão, uma mesma pintura, ela comporta diversas interpretações diferentes, né? Agora eu quero que venha aqui à frente, dos senhores que sonharam e que sentiram, alguém que possa dividir conosco uma experiência relativa a um aviso em sonho, algo que você sonhou, por favor. Vem cá com a gente, vem compartilhar com a gente a sua investigação, a sua leitura do mundo. Descartes dizia que quando nascemos, navegamos pelo grande livro da vida e começamos a escrever a nossa história. Boa noite, meu nome é Eliene, eu sou auxiliar de enfermagem, estudo Direito no 4º ano e eu sou evangélica. Não foi um sonho, meu caso foi uma visão. Em 2002, eu vim da Bahia em 2000, vou contar a história no começo para vocês entenderem como foi que aconteceu. Quando foi em 2001, eu conheci uma colega na escola, também baiana, e passava numa situação muito difícil. Como eu trabalhava, e eu sou um pouquinho meio achegante ajudar as pessoas, e essa pessoa passava por uma situação. Eu não tenho filha mulher, só tenho 2 filhos homens, criei mais 6 filhos dos outros, adotivo. E eu tinha um sonho de ter filha. Como essa pessoa tinha 2 crianças meninas, passava numa situação difícil, eu comecei a ajudar e comecei a levar essa pessoa para minha casa, passar final de semana, ajudando. Então, aí tudo bem. Consegui emprego para ela na mesma firma que eu trabalhava. E, para mim, no ciência, eu acho que eu não enxergava a verdade. Um dia eu trabalhava, na época eu não trabalhava na enfermagem, que eu não encontrei e consegui, fui trabalhar de passadeira, num Bom Retiro. E eu estou lá passando roupa, e eu sempre fui muito agitada. Na hora veio uma voz para mim e falou assim, uma voz chegou para mim e falou assim para mim, você crê o que eu vou te falar agora? E eu falei assim, quem está me falando? Eu olhei para um lado e para o outro, não vi ninguém. Estava eu aqui passando roupa, minha colega na minha frente, tinha uma mesa muito grande, a sala, bem grandona a fábrica, e tinha um rapaz chamado um cortador, não sei que alguém sabe aqui como corta roupa, e tinha um rapaz que cortava roupa e tinha um que fazia infestava. Eu olhei para um lado, olhei para o outro, não vi nada. Ele falava assim para mim, de novo, aquela voz dizia para mim, você crê o que eu vou te falar? Eu olhava de novo, não entendi. A terceira vez falou assim para mim, você crê o que eu vou te falar agora? Aí eu olhei e falei assim, creio. Naquele momento, eu não senti que eu estava em pé. Algo estava, parece que eu estava flutuando. Aí começou a falar assim para mim, olha, eu vou te mostrar tudo agora. Aí mostrou para mim, meu marido abrindo a carteira, pegando nota de R$20. Meu marido mostrou para mim onde mora. Ela morava, essa amiga minha, mostrou, eu nunca tinha ido na rua, mostrou a casa dela. Em frente tinha um monte de pedrinha, alguém que deve saber aquelas pedrinhas para... Mostrou tudo, toda a realidade, mostrou tudo o que aconteceu para mim. Mas eu falei, meu Deus, como é que eu vou falar isso? Isso não tenho prova. Eu falei assim, vou destruir o meu casamento e vou acabar perdendo a amizade. Na minha concepção. Aí falou assim para mim, você vai para a escola, quando você sair agora, que eu estudava, não estudava junto, você vai lá e você vai perguntar assim para ela, Ângela, se eu sou tão importante para você, a minha amizade, mas se eu souber você souber de alguma coisa que cabe a nossa amizade, mas para me ver feliz, você me contaria? Aquela voz falou assim para mim. Cheguei, eu só entrava na segunda aula, porque eu saía 5h30 lá do Bom Retiro, eu não conseguia, eu moro no Itaim Paulista, então não conseguia chegar. Só chegava às 8h30, 8h40. E ela sentava sempre do meu lado. E quando eu cheguei na sala de aula, eu comecei a sentir, aí começou aquele aperto, um aperto tão grande dentro de mim, que era uma coisa que eu não conseguia segurar. Era uma dor tão grande dentro do meu peito, que parecia que ia explodir. Aí eu falei assim, eu tenho uma coisa para falar para você. Quando eu falei isso, ela falou assim, eu também tenho uma coisa para falar com você. E nós descemos a rua, eu falei, professora, aí a professora falou assim para mim, Eline, hoje você não está em você. Eu falei, realmente, professora, eu não sei o que está acontecendo comigo. Ela falou assim, você está voando, a minha professora, né? E eu saí com ela. Aí eu falei assim para ela, Anja, a minha fé é tão grande a minha fé, eu falei para ela assim, que eu sou capaz de ver aquele paralelepípedo sair do lugar pela minha fé.
Aí eu falei para ela assim. Aí ela falou assim, por que você está me falando isso? Eu falei assim, se eu vou te fazer uma pergunta, eu quero que você seja sincero para mim. Se o que você sabe, se você for me contar, mas se for perder a nossa amizade, você contaria para me ver feliz? Aí ela chegou assim e falou assim para mim, contaria. Senta aqui agora que eu vou te contar toda a verdade. Aí ela falou assim, teu marido tá te traindo, teu marido está indo para minha casa. E começou a contar tudo. Eu falei assim, quero que você conte mais, porque tudo que você está me contando eu já sei. Só que nisso, para contar para ela, eu tinha contado com uma amiga que tinha vindo comigo. E essa amiga queria bater ela, porque ela dizia, eu não aceito baiana. Ela me chamava, todo mundo chamava de baiana. Baiana, não aceito a Ângela fazer isso com você. Porque todo mundo na escola, na época, via o meu achego, que eu peguei assim como fosse uma filha, não na minha casa, mas ajudava ela em tudo. Então, foi essa história. Aí, tudo. Só que eu cheguei em casa, comecei a contar para o meu marido, ele falou, é mentira, ela está mentindo, Vamos explorar sobre o campo agora da investigação. Fica aqui. Desculpa te cortar, não é te cortando, é que nós... É um caso de direito de família, né? É um caso de direito de família, em que você foi avisada por uma voz, né? Dois complicadores que eu vejo, né? Você, como evangélica, deve ter muita dificuldade em aceitar isso para você mesmo, porque os meus amigos evangélicos não acreditam em vozes, não acreditam em nada disso. Confere? Não, porque eu vinha de um berço que minha avó era espírita, a outra avó minha era índia, então tem um conceito, né? Você tem uma visão diferente da igreja evangélica. Eu creio em Deus, sou evangélica, creio, mas eu também creio nessa parte, porque eu já vim desse berço, eu já fui, tanto que minha avó queria que eu conseguisse a parte dela, né? Eu teimava, falei que não. E assim, tudo assim a gente era, porque era muito... Você se separou? Não, eu acabei não me separando, acabei voltando de novo. Essa é a melhor solução. Essa é a melhor solução. Um amigo meu, Lúcio, ele chegou em casa, ele chegou mais cedo em casa, advogado. E quando ele chegou em casa, ele pegou a mulher dele com o preparador físico dela, com o personal dela, né? E ela chorou, se arrependeu, não deu morte, não deu nada, mas assim, ele ficou muito abalado. E ele foi para a balada, ele ficou assim, e ela querendo voltar com ele, né? E o que aconteceu? Ele não voltou, né? Não voltou, e ela arrumou uma outra pessoa. Aí ele descobriu que ele ainda gostava dela, que na verdade ele estava se fazendo, né? Se fazendo de durão. E hoje, eu encontrei com ele depois de muitos anos, né? E eu perguntei para ele, qual que é o balanço que você faz de tudo isso, né? Falei, o primeiro balanço que eu faço é que eu devia ter chegado e entrado no meio dos dois. E tá com a minha mulher até hoje, né? Mas assim, só para a gente ver que muitas vezes, no calor, né? É uma brincadeira, né? Mas assim, ele falou sério, que no calor, muitas vezes, existe o perdão. Que a gente deve saber perdoar o outro, e que o perdão, a tolerância é muito importante nessas questões matrimoniais, porque todos nós somos seres humanos, todos nós falhamos, e todos nós amamos de verdade muitas vezes. E esse amor nos machuca, né? E hoje, com o Facebook, com o WhatsApp, essa questão dos ciúmes está amplificada, né? É muito grande essa vontade hoje de um espionar o WhatsApp do outro, de um investigar o WhatsApp do outro, de querer saber o que um fala, que o outro fala no WhatsApp, né? São vários casos em que os juízes aceitam provas que são colhidas no Facebook. Você tem que fazer uma ata notarial, né? E juntar no processo para demonstrar a infidelidade. Hoje, vindo para cá, eu vi um caso de uma menina de 18 anos que está processando os pais para remover 700 fotos dela, porque os pais colocaram 700 fotos dela desde pequena. Ela não quer. Ela não quer que os pais divulguem as fotos. Não precisa chegar a tanto, né? O filho não precisa... eu tenho um perfil público, chama-se Coriolano Camargo. E nesse perfil público eu publico notícias relativas à remoção de conteúdo, internet. Convido vocês todos a seguirem o meu perfil. Sempre estou publicando uma notícia nova nas redes sociais. Muito obrigado pela sua experiência. Uma salva de palmas por compartilhar
por compartilhar. Você está com ele até hoje, então, final feliz. Só uma coisa para falar também para vocês. Você é baiano? Sou baiana. Arretado? Opa! Só uma coisa também para falar para vocês, é que as minhas duas vós, quando faleceu, antes de falecer, elas veio também me avisar. As duas, quando... Por nós ser tão apegadas, no caso, assim, a minha avó, quando eu estava na sala, chego a ver um pássaro e chegou assim, me deu um suvio, quando daqui a pouco, com 10 minutos, minha cunhada ligou para mim, eu falei assim, eu já sei, minha avó faleceu, ela já veio me falar antes. Então, a outra é a mesma coisa também, né? Então, assim, eu sou evangélica, mas eu acredito também na parte, na vida sobre a morte, porque tem. Se você tem uma coisa ligada muito, você tem, assim, porque se eu for passar a noite aqui, aconteceu muitas coisas, muitas visões. É que eu não aceito isso dentro de mim também, eu não quero isso, mas, assim, se você quer mesmo, é uma coisa assim, sempre minha avó dizia para mim, você tem um dom da visão. Eu sonhava, acontece. Muitas vezes eu estou parada assim, daqui a pouco, quando eu vejo, vem aquilo lá, quando daqui a pouco, uma hora, eu passo e vejo. É uma investigadora paranormal, né? Alguém mais aqui tem o dom da visão? Ou acha que tem o dom da visão? Mais alguém quer compartilhar um fato conosco? Eu quero compartilhar. Bom, o Lúcio... Vem cá. Primeiras damas. O Lúcio também. Agora nós vamos ter a visão policial do Lúcio, que é fantástica. Estou deixando o melhor para o final. Não foi bem comigo. Foi a babá da minha irmã, ela cuidou da minha irmã, acho que do dia que nasceu até os 3, 4 meses, mais ou menos. E todo dia ela saía da minha casa no mesmo horário. Ela saía entre 5h30, 6 horas que ela ia para a igreja. Ela também era evangélica. Teve um dia que eu tinha um cachorrinho desse tamanho, daqueles pincher número 0, barulhento, chato demais. E o cachorro era mó quietinho. Do nada, ela saiu assim para ir para a porta, para o portão. O cachorro veio, já grudou na perna dela e puxando o vestido para ela não sair, soltando, soltando. Aí o cachorro ficou em cima dela, eu tirei. Aí ela pegou e foi para a igreja normal. Ela assistiu o culto das 7 horas até as horas que eles ficaram lá, 9, 10, e veio embora. Quando ela estava vindo embora, veio um carro e acabou atropelando ela. Ela rodou que nem uma boneca, assim, mais de 5 metros, e ela acabou falecendo, entendeu? Mas foi por causa do cachorrinho que eu vim para cá, porque ele ficou lá em cima, ele não deixava ela sair. E depois que a gente recebeu a notícia que ela morreu, um pouquinho antes, o cachorro não deixava ninguém dormir. Ela uivava feito maluca, ela gritava, pulava e passava as patas. Parecia que o cachorro sentia, mas eu nada. Senhores, esse é um caso de percepção animal. Dizem que os animais que são muito apegados, eles são extremamente sensitivos. Eu tive uma experiência assim na minha família. Quando eu tinha 8 anos, eu ganhei o Mark, que era um pastor alemão, muito forte, muito bonito. Meu pai era capitão da Polícia Militar, mandou treinar o Mark no canil. E o meu vizinho não gostava do meu cachorro e também não gostava do meu avô, porque o meu avô tinha uma risada gostosa, era uma pessoa muito alegre, era um libriano assim muito alegre, sabe, uma pessoa fantástica. Então, ele dava risadas altas em casa, o vizinho... E meu avô gostava de andar com o Mark na coleira, porque ele era muito, muito disciplinado. O vizinho, na ocasião, tentou agredir meu avô, porque meu avô ele falava, o senhor deve rir mais baixo, o senhor me acorda, o senhor atrapalha o sono de todo mundo aqui, o senhor é muito escandaloso. Meu avô só era uma pessoa alegre e o vizinho era extremamente intolerante com ele. E o vizinho falou, o dia que o senhor não tiver com esse cachorro, eu vou dar uma surra no senhor. Aí o vizinho comprou 2 Dobermans. Mandou treinar os Dobermans, e, sem que nós soubéssemos, estava preparando os Dobermans para atacar meu avô e o meu cachorro, né? De forma maldosa. Nesse dia, que já estava tudo preparado, que ele já estava na praça, próxima, olhando, aguardando, porque virou caso de polícia depois, aguardando o meu avô sair de casa, o Mark não saía do lugar. Ele não se movia. E ele era uma pessoa que ele vinha com a coleira no dente, dá para o meu avô. Ele não saía do lugar. Imóvel. Parecia uma pedra. Meu avô, com muito custo, com a ajuda do meu pai, conseguimos colocar o cachorro, o Mark, mas assim, ele parecia um gatinho antes de sair de casa, um gatinho imóvel. Quando ele foi para a rua, ele levantou a antena, ele era outro animal, ele era outro cachorro. Ele tomou um porte, nós estranhamos, né, porque ele não saía daquele jeito, antenado, e eu comecei a olhar, fiquei curioso, comecei a olhar o meu avô passeando, e daqui a pouco o vizinho solta os 2 cachorros em cima do meu avô.
Senhores, o cachorro, quando ele gosta, ele dá a vida pelo dono, né? E ele lutou, e ele matou um dos cachorros e feriu gravemente o outro. Ou seja, um pastor alemão, sozinho, que ele era muito forte, ele era um cachorro diferenciado. O pastor alemão, para quem conhece, ele é um pouco menor que o Doberman, ele é mais fraco que o Doberman, mas o Mark, eu senti ele tão desesperado que meu avô se escondia, um dos cachorros ainda mordeu a perna do meu avô, mordeu o braço do meu avô, ele matou um dos Dobermans e feriu gravemente o outro, inutilizou o cachorro. E ele ficou num estado muito grave. Mas o que nós entendemos daquele momento? A família entendeu. Ele sentiu. Ele pressentiu, né? O animal, ele também entende. Por que o animal é usado? Por que o animal ele é usado? Ele tem esses sentidos tão fantásticos que o São Bernardo, o cachorro, ele é usado para procurar drogas, em busca de provas no processo. Por que o cachorro, nos atentados do World Trade Center, foram fundamentais para achar as pessoas que estavam soterradas no World Trade Center, né? Senhores, o cachorro nada mais é do que um ser altamente sensitivo, que não tem 5 sentidos. Ele tem um olfato, uma visão além do alcance. Ele tem uma audição, ele consegue ver um gemido a 5 metros de profundidade, né? Coisa que eu acho que o médium, que o sensitivo, ele também consegue ver. Ele tem essa visão além do alcance. Ele consegue perceber e percorrer outras dimensões. Né? Então é isso. Puxa, adorei o que você trouxe para a gente, porque é uma investigação animal, né? Um animal que tentou proteger uma pessoa. Né? E por que o animal, às vezes, ele tá assim, do nada, de repente ele começa a latir, ele começa a latir para o nada. Ele está latindo, parece que tem uma pessoa ali e o cachorro está latindo. Até me arrepia, gente. Né? E você começa a se sentir arrepiado, né? Sentir arrepiado. Né? Você está na cozinha, você sente um arrepio, o cachorro começa a latir. Gente, o que explica isso? Você está na cozinha, pegando uma água, né? A gente desce para tomar água de madrugada, vem aquele frio, né? Às vezes, nem sei o que acontece, mas me vem um frio na espinha. E para alguns pesquisadores entendem que esse frio que a gente sente é o contato que nós temos com outro mundo, com outro lado, com uma outra pessoa. Né? Quem aqui assistiu o filme Sexto Sentido com o Bruce Willis? Levanta a mão. O Sexto Sentido traz isso, né? Traz aquele menininho que conseguia conversar com pessoas mortas e ajudar pessoas, como você falou, a encontrarem a sua luz, a encontrarem o seu caminho. Senhores, vai ser muito bom. Tudo começou nos Estados Unidos, na época da Guerra Fria, e na Rússia. A Rússia usa muito os médiums para investigação. A Rússia acreditava que eles reuniram o primeiro grande grupo de médiums, para evitar um ataque nuclear. Né? Esse era o objetivo russo. Os espiões americanos souberam dessa experiência russa e importaram essa ideia. Poxa, se os russos estão planejando deter os nossos mísseis com médiums, nós também temos que ter médiums para tentar deter os mísseis deles. Né? E aí começou uma investigação pós-Segunda Guerra Mundial, com base no tratado escrito por Jean-Jacques e Jean Paul, né? O Despertar dos Mágicos, que nós, infelizmente, herdamos essas pesquisas nazistas. Mas nós temos que observar que muitas delas não são úteis. Né? Antes de passar a palavra para o Lúcio, pode sentar, querida. Obrigado. Uma salva de palmas para você. O Chris Carter, o criador de Arquivo X, ele tinha 2 grandes projetos nos Estados Unidos. O primeiro grande projeto era o Arquivo X, era a série Arquivo X. Mas o Chris Carter, como pesquisador, diretor, cientista, né, como Robert Campbell, e o Chris Carter era um grande fã do livro do Robert Campbell, O Poder do Mito, né, um gênio, Robert Campbell. Leiam O Poder do Mito, que vai desde os mitos mais antigos até Star Wars. É fantástico o livro, O Poder do Mito, de Robert Campbell. Senhores, o Chris Carter
ele começou a criar uma série, a primeira grande série para TV séria, que se chamou Millennium. Pouca gente assistiu Millennium, né? Poucas pessoas, porque é uma série que não fez sucesso, mas está fazendo muito sucesso agora na Europa. Porque essa discussão acerca da investigação paranormal hoje está muito presente na Europa, na França principalmente, em função dos últimos ataques. Hoje a França reuniu um grupo de médiums do mundo todo para começar a tentar prever ataques terroristas. Tá? Israel já faz isso, né? Ou seja, é o Estado tentando se utilizar de todos os recursos para evitar o pior. Bom, e o Chris Carter, ele foi até o FBI, ele foi até a CIA e descobriu que o FBI tem uma operação que existe até hoje, chama-se Operação Dragão. A Operação Dragão, ela foi a base da série Millennium. É um grupo de especialistas que o FBI possui, juntamente com a CIA e as demais agências, que são especialistas sensitivos. Então, tem um médium que ele é um médium que trabalha, ele só consegue detectar alguma coisa se ele pegar num objeto, num anel. A especialidade dele é esse. Ele não vê nada, ele não sente nada, até que ele pegue num objeto da vítima. Tem um outro médium que ele é vidente. E tem esse médium, que é o mais forte, que é o ponto central da série, que ele absorve a maldade do local. Ele é capaz de sentir onde está a maldade, onde está o mal, o poder do mal. Então mostra o conflito dele com ele mesmo, ao chegar perto de pessoas que são muito ruins, ou lugares como esse, que são muito ruins. Imagina uma pessoa que tem uma sensibilidade total, à flor da pele, tanto para sentir o bem, para amar muito, como para sentir os piores pesadelos das pessoas. Né? E o Chris Carter conheceu essa pessoa. Senhores, o Box 1 tem o documentário real de como foi feita a série. Tem entrevista com os agentes, com os sensitivos. Vocês só conseguem, infelizmente, comprar em sebos. Sebos aqui do centro da cidade. Vocês conseguem essa série ou encomendando. Vocês conseguem encomendar e vem de fora, importado, em inglês. Em português, com legenda hoje, eu já tentei procurar para dar de presente, etc. Você só consegue comprar em sebo. Inclusive, muitas vezes você tem que encomendar de um sebo para o outro. Tá? Aqui nos sebos do centro da cidade, não tem mais. Vocês vão encontrar nos sebos agora, ali na Teodoro Sampaio. Na Teodoro Sampaio tem vários sebos. Ali eu vi alguns passando, porque é minha rota de caminhada. Senhores, um dos grandes casos que essa Operação Dragão trabalhou envolveu uma moça muito bonita, uma moça loira, muito charmosa, que ela foi sequestrada por um maníaco. E esse maníaco criou um site na internet, com ela amarrada numa cadeira e vendada. Senhores, não é ficção, aconteceu. Aconteceu. Eu vi o documentário, tá lá. Quem tiver curiosidade, amarrou a moça. E quanto mais esse site ia tendo audiência, ele ia tirando partes do corpo dela ao vivo. Senhores, nós estamos falando de 1997. Investigação cibernética, zero. O IP da máquina batia num ponto, ele desviava para outro. Além de tudo, ele era um hacker extremamente famoso. Aí se reuniu a Operação Dragão. E mostra toda a trama, né, para encontrar a moça. Eles conseguem localizá-la. Mas antes deles localizarem, esse médium, o principal do filme, ele teve contatos com a casa, com a roupa. Ele percebeu que foi tudo tramado, esse sequestro. Né? Essa pessoa ela queria fama, queria poder, ele queria mostrar que ele podia. Ele queria horrorizar as pessoas, passar um pouco da maldade que tinha dentro dele através da internet. Né? No final, eles perceberam que não daria tempo de chegar e pegá-la viva. Né? Que eles iam descobrir onde ela estava.
e que eles só conseguiriam encontrar essa pessoa 2 anos depois do falecimento dessa moça. E foi assim que aconteceu. Ela morreu, eles chegaram no local, ela já estava morta, já faziam tantas horas. Mas, olha, assistam, e o que vale a pena é o Box 1, porque tem um documentário. Tem um documentário dessa investigação, porque os Estados Unidos formou a Operação Dragão, por que os americanos, desde a Segunda Guerra Mundial, eles dão muita atenção para a investigação paranormal e usam nas suas forças policiais investigadores que abreviam o tempo da investigação. Senhores, eu vou passar a palavra para o Lúcio, depois eu vou fazer uma palavra de encerramento. Chegamos ao final. Eu queria agradecer. Eu vou fazer uma outra palestra, onde eu vou trazer, na minha próxima palestra, eu vou trazer investigadores paranormais de verdade para falarem com vocês. Tá? Eu queria que vocês passassem depois o WhatsApp para a doutora Patrícia Borsato, para fazer uma lista de interessados, tá? Porque eu vou fazer um encontro fechado, só com pessoas que realmente se interessam pelo tema. Eu vou trazer os investigadores. Eu fico muito feliz de saber que tem tantas pessoas interessadas nesse tema, né? Eles são pessoas extremamente tímidas, extremamente introvertidas. Você deve saber isso lá no DP também. A sua experiência é muito importante. Tá? A doutora Patrícia Borsato vai passar uma lista de WhatsApp. Tá? Ela vai entrar em contato, vai mandar o link para vocês. Vocês já ficam convidados daqui a 60 dias, porque eles disseram, Coriolano, eu não sei como é que eu vou ser recebido. Eu não sei como é que as pessoas vão me receber. Eu não sei como é que esse tema, hoje, que é tão atual nos Estados Unidos e na Europa, eu não sei como é que a sociedade vai nos acolher, como que os estudantes, os pesquisadores vão nos acolher. Então, eu vou trazer para vocês 3 investigadores paranormais que já solucionaram casos com a Polícia Civil de São Paulo e com a Polícia Federal, tá? Envolvendo tráfico de crianças, tráfico de pessoas e tráfico de drogas. Tá? Eu acho que vai ser extremamente emocionante. Eu sei que muitos de vocês precisam ir embora, já estou olhando a carinha de vocês em função do horário. Eu queria que a doutora Patrícia, eu queria que vocês se levantassem, que o Lúcio viesse aqui, a gente bater uma foto daqui para cá, todos nós juntos de pé. Tá bom? Para a gente registrar, vai estar no Facebook. Bom, eu queria passar a palavra para o Lúcio, que é um policial sensitivo, que vai passar para a gente um pouco da experiência dele lá no plantão policial. Bom, boa noite a todos. Boa noite a todos. Agradeço o convite do Dr. Coriolano. Primeiramente, eu queria fazer uma brincadeira, dizendo que logo após a minha inscrição nessa palestra, eu tive a sensação de que eu passaria por uma situação embaraçosa. Tá? E isso é bastante embaraçoso para mim, porque eu não estava preparado. Eu vim como ouvinte e, de repente, me vi convidado pelo Dr. Coriolano ali na hora do café, instantes antes do início da palestra, e ele me perguntou se eu tinha interesse, e eu disse que eu era policial, e ele falou que eu muito contribuiria. Pois bem, desde pequeno eu sempre tive muita sensibilidade. Eu me lembro que eu fui num atendimento psicológico, e a psicóloga tentou participar, fazer alguma participação com ela, e ela colocou aquele jogo cara a cara, para eu descobrir a cara que ela estava brincando. E eu coloquei a mão por cima das fotografias, e eu peguei e falei assim, é essa. E ela falou assim, como que você consegue fazer isso? Eu falei, eu não sei, eu sinto um calor na palma da mão quando eu passo a mão por cima da fotografia. E várias foram as minhas experiências nesse sentido, algumas coisas que eu escutei, algumas intuições e tal. Há 14 anos eu sou escrivão de polícia. O escrivão de polícia, ele materializa no mundo jurídico aquilo que não está nos autos.
Então, a pessoa vai contar alguma coisa para mim, eu transporto aquela informação para o papel. E muitas vezes, isso não acontece sempre, tá? Mas muitas vezes, quando eu estou num trabalho, eu tenho uma sensação, ou eu escuto alguma coisa, ou eu tenho uma sensação, como o Dr. Coriolano disse, um frio na barriga, um aperto no peito, ou alguma voz fala para mim assim, isso é verdade, isso é mentira. A gente não tem também como saber, até porque a gente está buscando provas. O trabalho da Polícia Civil é buscar provas da materialidade de um delito. Eu nunca trabalhei com homicídio, tá? Eu trabalho na Corregedoria da Polícia Civil. Eu investigo policiais, tá? E já faz anos que eu faço isso. E às vezes a gente se depara com situações que, infelizmente, cortam na carne da própria Polícia Civil. E em algumas situações eu senti, né? Isso não é verdade. E eu me lembro que eu precisava achar uma pessoa, uma experiência bastante interessante. Eu precisava achar uma pessoa e eu tinha uma ideia, pelas informações que tinham me passado, que ela morava numa rua no número tal. E eu pedi para o investigador ir lá levantar essa pessoa. E ele foi até a rua e voltou e falou, ó, a pessoa não mora nessa rua, nessa casa, não achamos. Falei, posso ir? Aí ele, pode. E eu fui com ele. Chegamos na casa, realmente a pessoa não morava na casa, naquele endereço. Eu pedi para descer da viatura e parei na frente da casa e aí comecei a andar pela rua. Andando pela rua, eu falei assim, a pessoa mora nessa casa aqui. Aí ele, como assim? Mas como foi esse processo, Lúcio? Você só intuiu e eu mora aqui? Eu estava... Processo anterior? Não, eu estava na viatura, o endereço era aquela casa, o endereço que nós tínhamos era aquela rua, aquela casa, número tal, número 50, por exemplo. Tá. Paramos no número 50 e a pessoa não morava lá e ninguém conhecia. E não tinha outro veio para procurar. Tá. E eu desci da viatura, parei em frente à casa, olhei para a casa e eu senti a sensação de que eu tinha que andar pela rua. Foi isso, eu comecei a andar pela rua e parei na frente de uma casa e falei, ela mora ali. Né? E eu toquei e realmente a pessoa que nós estávamos procurando morava naquela casa. E achamos ela foi ouvida, prestou depoimento e auxiliou o trabalho que a gente precisava fazer. Em várias outras situações eu tive sensações interessantes. Nem sempre elas surtiram o efeito que a gente precisava, tá? Mas eu sempre senti sensações assim. Escutei alguma coisa, deu um frio na barriga, ou quando a gente começa a ouvir o depoimento dela, você sente até pela própria reação corporal dela também, que eu acho que isso é um pouco de sensibilidade. Ela não te passa segurança no que ela fala. Ela não olha para você, ela está fechada. Mas isso eu também acho que é um pouco da falta de sensibilidade dos profissionais em deixar a pessoa à vontade para se manifestar. Eu acho que é isso que eu tenho para contribuir. Deixa eu te fazer uma observação. Lúcio, você faz parte de um grupo jovem da Polícia Civil, você está há 14 anos na polícia. Exatamente. Né? E você acredita na ideia de que, no futuro, as forças policiais elas levarão em consideração, para recrutar os policiais no exame, a questão da sensibilidade? Primeira pergunta, você acha que a polícia ela pode incorporar sensitivos da iniciativa privada que queiram colaborar com as forças policiais, ou nós estamos longe dessa cultura, como acontece na Rússia, nos Estados Unidos e na Europa? Bom, porque é algo que você já utiliza sim, na sua atividade policial. Exatamente. Isso depende muito da gestão, né, da instituição.
E nós estamos passando, eu entendo, não é nem a polícia, eu acho que é a sociedade. A sociedade está passando por um processo de transformação. A gente vê a transformação acontecendo. Pelo menos eu vejo transformações acontecendo. E eu acredito que a gente essa transformação vai dividir o ser humano de uma forma que vai fazer parte entender que sim, parte entender que não. E o gestor policial, acho que o diretor de polícia, que é o delegado-geral, ou até o governador, que é o chefe da polícia no Estado, eu vou tentar me expressar melhor. No poder público, só pode acontecer aquilo que está na lei. Não pode acontecer coisas que não são previstas, é vinculado. Então, precisa do reconhecimento do legislador. O legislador precisa entender que isso é possível. Senão, acredito que não teria tantas condições nesse sentido. Eu conheço muitas pessoas sensíveis que trabalham com a gente, só que essas pessoas acabam se sentindo mal em externar isso, porque é um ambiente pesado. Pesado. Tá? Sim. Se você entrar num local onde aconteceu um crime, você é capaz de sentir que naquele local você entende que se você estivesse na cena de um crime, você conseguiria captar mais do que simplesmente aquelas provas que estão ali, você conseguiria trazer outros tipos de informações ou não? Eu acredito que não. Eu nunca trabalhei com esse pensamento de se eu for até o local, eu sei que vai vir alguma informação. Mas você tem colegas que teriam essa capacidade? Eu não conheço o Dr. Coriolano, não conheço. Tá. Eu sei sim que, dependendo do trabalho que eu vou fazer, alguma coisa às vezes acontece. Perfeito, perfeito. Alguém gostaria de fazer alguma pergunta para o Lúcio ou ficou com alguma dúvida? Bem, tiramos algumas conclusões importantes na noite de hoje. Primeira é que, partindo até de partindo de uma conclusão bíblica, filosófica, se nós somos a imagem e semelhança de uma figura maior, nós somos dotados de uma potencialidade talvez não explorada. Uma potencialidade espiritual, uma potencialidade humana mal explorada. Chegamos à conclusão também que todos nós, em um determinado momento das nossas vidas, tivemos uma experiência diferente e inexplicável. Chegamos à conclusão também que pessoas dotadas de sensibilidade podem ajudar as forças policiais em crimes insolúveis. E a última conclusão é que algumas pessoas virão aqui na OAB, a meu convite. São pessoas que trabalham auxiliando a polícia em casos de crimes insolúveis.